Bom dia a todos. Agora passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados da Home do primeiro trimestre de 2020. O ano de 2020 iniciou com uma continuidade da recuperação econômica observada desde o quarto trimestre do ano passado. Entretanto, com o início da crise de saúde provocada pelo Covid-19, notamos uma retração importante na confiança da indústria. Ontem nós reportamos o resultado do primeiro trimestre de 2020 com uma importante evolução de margem quando comparado com o primeiro trimestre de 2019. Na unidade de máquinas Home, o destaque é a entrada de pedidos e a evolução das margens. Os pedidos cresceram mais de 21% quando comparado com o primeiro trimestre de 2019 e devido ao mercado doméstico, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. As margens também evoluíram com maior volume de faturamento e custos e despesas bem controlados. Na unidade de fundidos usinados, temos uma entrada de pedido forte também, principalmente no segmento de peças pesadas. Melhoramos a rentabilidade do trimestre e destacamos que o mercado de peças pesadas retornou de forma bastante sólida esse ano. Na nossa operação da Alemanha, a unidade de negócio da Burkhardt & Weber também apresentou uma recuperação importante das margens nesse trimestre. Estamos com a carteira melhor distribuída ao longo desse ano. Nosso desafio lá é incrementar a carteira para o ano de 2021 num ambiente de mercado bastante volátil e com poucos projetos de longo prazo no mundo. Com a retração de mercado notada em março e abril, o nosso principal objetivo em 2020 passa a ser proteger o nosso principal ativo, o time Home, suas famílias e parceiras de negócio. Assim, nós implementamos uma série de medidas bastante restritivas para poder continuar operando e atendendo o nosso cliente com excelência. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do primeiro trimestre. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cassiano. Primeiro, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado por participarem dessa conferência do primeiro trimestre de 2020. Iniciando no slide número 3, aqui são os destaques do trimestre. A entrada de pedidos teve um crescimento nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2019 de 32,7%. E as duas unidades de negócio que contribuíram para esse crescimento foram a de máquinas Home, que cresceu 21,8%, e desse crescimento veio todo ele dessa retomada iniciada no quarto trimestre do ano passado, né? Então veio todo do mercado doméstico esse crescimento em máquinas Home. Já em fundidos usinados, o crescimento foi ainda maior, 114,7%, e aí é a continuidade da retomada de peças pesadas, principalmente aí para o setor de energia. A receita operacional líquida do primeiro trimestre de 2020 teve um crescimento de 37,4% em relação ao mesmo período de 2019. Esse crescimento, todas as unidades de negócio, as 3 unidades de negócio contribuíram para esse crescimento. Houve também evolução bastante importante da margem bruta de quase 10 pontos percentuais, que aliado ao controle bastante rígido das despesas operacionais, contribuíram para uma expansão de 18,2 pontos percentuais na margem operacional. Em termos de unidade de negócio, na parte de máquinas Home, a receita operacional no primeiro trimestre foi de 19,7% maior do que no primeiro trimestre de 2019, reflexo do crescimento da demanda por máquinas no mercado doméstico. Esse crescimento de receita, aliado ao controle de despesas que a gente já comentou, trouxe uma expansão bastante importante de margem, que cresceu 11,5 pontos percentuais nesse primeiro trimestre de 2020 em relação a 2019. Na unidade de máquinas PW, também houve um crescimento de receita bastante substancial, em reais foi de 107,2% em relação ao primeiro trimestre de 2019.
Com licença, tivemos uma pequena interrupção na teleconferência das indústrias Home. Por favor, aguardem, em instantes retomaremos a teleconferência. Uma expansão bastante importante de 15,6 pontos percentuais. Indo para o slide número 4, aqui são os indicadores conjunturais, né? Embora a gente tenha visto aí quase que uma estabilidade da formação bruta de capital fixo no quarto trimestre de 2019, né? Se a gente olha no ano, esse índice ele cresceu 2,2% em relação ao ano de 2018, né? E principalmente quando a gente olha aí nessa barra azul claro, que é o PIB industrial do quarto trimestre de 2019, teve uma expansão importante de 1,5%, e dentro disso a indústria da transformação também performando positivamente, que é o segmento que mais demanda o nosso tipo de equipamento, né? E tudo isso aliado ao que a gente vai agora para o slide número 5, né, que a gente vinha vendo tanto na utilização de capacidade, que esse primeiro gráfico acima, né, a utilização da capacidade melhorando em relação aos anos anteriores, né, e esse gráfico abaixo, onde a confiança vinha no nível bastante positivo, ou seja, tinha uma evolução da indústria de transformação, principalmente, e aliado a uma confiança e uma boa perspectiva, o que resultou, se a gente olhar desde o quarto trimestre de 2019 e nesse primeiro trimestre de 2020, um crescimento da entrada de pedidos, principalmente em máquinas home, né? Quando a gente chega em março, obviamente, dentro de toda essa crise de saúde, esses índices caíram muito, mas ainda é muito prematuro e muito difícil a gente ter uma previsibilidade em que patamares esses índices se estabilizarão. Para o slide número 6, aqui são os segmentos atendidos pelas nossas unidades de negócio, né? A gente tem em máquinas home que a gente pode destacar nesse primeiro trimestre é a performance do segmento agrícola, né? As commodities estão num preço bom, o patamar cambial também traz uma competitividade adicional a esse segmento. Então a gente viu um crescimento importante do segmento do agrícola na parte de máquinas home, né? Os demais segmentos praticamente uma estabilidade em relação ao ano de 2019. Né? Na BW continuam os principais segmentos de negócio sendo os mesmos que historicamente. O aeroespacial não aparece no primeiro trimestre, quem está olhando, lá são grandes projetos, então quando a gente olha um trimestre, a comparabilidade fica, de certa forma, prejudicada, né? Mas, em geral, são os mesmos segmentos atendidos pela BW. E na parte de fundidos usinados, a gente já vê aqui, em termos de receita, aquilo que a gente já vem comentando ao longo dos últimos trimestres, né? Mas a gente via muito mais na entrada de pedidos, o crescimento do setor de energia. Agora a gente já começa a ver um volume de entregas mais consistente. E aí, então, energia, que participou em 23% da receita de fundidos usinados no ano de 2019, ele cresceu para 44% nesse primeiro trimestre de 2020. Né? Os demais segmentos, eles acabam, com o novo cenário, sendo mais afetados, né? Mas ainda é muito difícil a gente fazer qualquer previsão. De qualquer maneira, os projetos relacionados à energia continuam bastante sólidos. No slide número 7, aqui a distribuição da receita por unidade de negócio. Nesse primeiro trimestre de 2020, máquinas home representou metade do nosso faturamento, né? Caiu um pouco em relação ao primeiro trimestre de 2019, mas aqui principalmente porque a BW cresceu em reais aquele 107%, acaba diluindo um pouco máquinas. Então BW cresce de 15% para 22% de participação na receita, e fundidos também cresceu a receita, mas como BW cresceu mais, ela ficou praticamente estável. Mas eu acho que aqui, olhando o primeiro trimestre, a gente tem as 3 unidades de negócio, mostraram evolução nas suas receitas operacionais.
Quando a gente olha o slide seguinte, número 8, é o faturamento por região geográfica. O Brasil, que representou no primeiro trimestre de 2019 68% das receitas consolidadas, caiu para 64%, mas isso é em virtude, de novo, do crescimento mais substancial de BW, que explica esse crescimento também da Europa de 27% para 32%. A América Latina já vinha devagar em 2019, né, principalmente porque os dois principais países que a gente tem aqui na América do Sul, não estou falando de Argentina, Peru, um pouco do Paraguai, já vem desde o ano passado desacelerando, então a América Latina perdeu participação, se a gente olhar em relação a anos anteriores, a 2019, que representou só 1% da receita, e os Estados Unidos ficou praticamente estável nesses 2 trimestres. No slide número 9, aqui é a entrada e a carteira de pedidos. Aquilo que a gente já comentou, máquinas fome crescendo 21,8%. Esse crescimento vem todo ele do mercado doméstico, né? Ou seja, refletindo a retomada mais consistente a partir do quarto trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, a continuidade disso, enfim, pelo menos até meados de março, quando a crise de saúde se intensificou. Máquinas BW, essa Burkhardt & Weber, caiu 37,3% a entrada de pedidos. Como o Cassiano comentou, a BW já vinha tendo uma redução da entrada de pedidos, principalmente porque a Alemanha começou já a desacelerar, principalmente no último trimestre do ano passado. Na Europa, a crise de saúde veio um pouco mais cedo, isso se intensificou. A BW tem uma carteira robusta para o ano de 2020, mas o grande desafio aqui é entender qual vai ser o novo volume de entrada de pedidos, mas para o ano de 2021. E fundidos e usinados, um crescimento de quase 115% na entrada de pedidos nesse primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2019, crescimento bem substancial, e ele principalmente vindo aí de peças de grande porte para o segmento eólico. Então, quando a gente olha a entrada de pedidos total do primeiro trimestre, ela foi 32,7% superior ao primeiro trimestre de 2019, e esse crescimento refletiu na carteira de pedidos desse quadro que a gente vê logo abaixo, ou seja, máquinas fome terminando em março de 2020 com uma carteira 48,4% acima do primeiro trimestre de 2019, a BW caiu a entrada de pedidos, ela reduziu 12,3% nesse mesmo período de comparação, e fundidos e usinados, uma entrada de pedidos 114,7% maior, terminou uma carteira em 31 de março, 13,2% acima de 31 de março de 2019. Então, nossa carteira ao final do primeiro trimestre de 20 ficou 22,4% acima da carteira ao final do primeiro trimestre de 2019. No slide número 10, a gente tem a estrutura de custos. Ela não sofreu grandes flutuações em relação ao primeiro trimestre de 2019. Basicamente, a gente vê um pouco mais de distribuição de 23% para 22%, principalmente pelo crescimento do volume de produção na produção, né? Mas não houve grandes alterações em relação a 2019. No slide número 11, aqui a gente tem a parte de resultados e margens. O primeiro trimestre de 2020, a margem bruta foi de 29,1%, quase 10 pontos percentuais acima da margem bruta do primeiro trimestre de 2019. Aqui as 3 unidades de negócio demonstraram evolução nesse mesmo período de comparação. Máquinas home, principalmente pelo mix de produto e a exportação também, embora não tenha ganho volume, ganhou margem pela depreciação do real. A BW contribuindo bastante por 2 principais motivos. Primeiro, uma evolução grande de volume. E segundo, um mix com máquinas mais pesadas nesse primeiro trimestre de 2020. E por fim, a função também, um incremento substancial na margem bruta, vindo
de volume, né, e mix de produto, que foram os principais motivos aí dessa evolução substancial da margem bruta. E com um crescimento de 34,7% na evolução da receita, a gente vê o lucro bruto partindo de 23,8 milhões para 48 milhões, quase dobrando aí, mais que dobrando, aliás, nesse período de comparação. Em relação ao lucro operacional, né, esse incremento de volume na receita aliado ao ganho de margem bruta, né, e o controle de despesas operacionais fizeram que a gente saísse de um prejuízo operacional de 17,9 milhões no primeiro trimestre de 2009 para um lucro operacional de 5,7 milhões, ou seja, uma margem de 14,8% negativa no primeiro trimestre de 2009 para uma margem de 3,4% nesse primeiro trimestre de 2020. O mesmo movimento, se a gente olhar o slide 12, acontece no EBITDA, né? Teve um EBITDA de praticamente 10 milhões negativo no primeiro trimestre de 2019 e nesse primeiro trimestre um EBITDA positivo de 14 milhões, uma margem de 8,6%. Se a gente olhar para um primeiro trimestre, é um EBITDA bastante bom, sendo que usualmente, a gente não sabe agora com esse advento da crise de saúde, mas usualmente o primeiro trimestre é o trimestre de menor faturamento da Home. E, por fim, em termos de lucro líquido, a gente, no primeiro trimestre de 2019, teve um prejuízo de 18 milhões, uma margem líquida de menos 15%, e nesse primeiro trimestre de 2020, aqui são os resultados todos já ajustados, os efeitos dos reconhecimentos de ganhos tributários, né? Então aqui já é o que a gente chama de chamado recorrente, né? Então terminamos aqui no primeiro trimestre de 2020 com 5,8 milhões de lucro, uma margem líquida de 3,5%. Slide número 13, aqui é o desempenho por unidade de negócio, a gente já veio comentando ao longo da apresentação. A gente vê o faturamento de máquinas Home crescendo de 69 milhões para 82 milhões e meio, o crescimento vem todo do mercado doméstico. A margem também saindo de 40,4%, margem bruta, né, para 43,8%. Aqui é um mix de produto com mais mercado doméstico e ganho de margem na exportação em virtude do dólar. Né. E com isso, ou seja, a evolução de volume, né, e evolução da margem bruta, a gente tem uma evolução bastante grande da margem EBITDA, saindo de 3,6% para 14,6% nesse primeiro trimestre de 2020 em máquinas Home. BW, o crescimento de faturamento foi ainda maior, foi 17,7 milhões de reais para 36,7, um crescimento de 107%. Né? Já expliquei que no primeiro trimestre de 2020 também é um mix de produto com máquinas de maior porte em relação às máquinas que foram entregues no primeiro trimestre de 2019. Tudo isso fez com que então a gente saísse de um resultado de uma margem bruta negativa no primeiro trimestre de 19 de 18%, uma margem positiva, e um EBITDA de menos 53% para praticamente um break-even aí, menos 1,6% no primeiro trimestre de 2020. E por fim a função, um faturamento que cresceu de 34 milhões para quase 47, todo ele vindo de peças pesadas. Isso levou a uma evolução, um incremento da produção na função. Lá é um segmento de capital bastante intensivo, então quando cresce a produção tem uma diluição de custo fixo importante, aliado ao mix de produto, fez com que a gente saísse de uma margem bruta negativa de 3,1%, com uma margem bruta de quase 12% no primeiro trimestre de 2020, e de uma margem EBITDA negativa no primeiro trimestre de 19, menos 7,7%, para já um cenário de EBITDA positivo de 6%. No slide número 14, aqui a posição líquida de caixa. Antes de explicar a flutuação da posição líquida, é importante a gente comentar que nós fizemos uma captação no primeiro trimestre de 88 milhões de reais. Assim que a gente viu um cenário da crise de saúde, a gente acelerou um pouco as captações para aumentar a liquidez da companhia, até pela imprevisibilidade
de quanto tempo vai durar e qual vai ser o novo patamar de retomada. Então, nós fizemos essas captações via linhas voltadas à exportação e com um vencimento de 1 ano. Então, a gente reforçou bastante o caixa da companhia para esse período de maior turbulência. Em relação à posição líquida da companhia, em dezembro a gente tinha um caixa líquido de 34 milhões. Nós consumimos caixa nesse primeiro trimestre, terminamos em março com uma dívida líquida de 35 milhões de reais. Esse consumo ele veio de 2 principais aspectos. O primeiro, a gente efetuou o pagamento de juros sobre capital próprio já declarados em 2019. Isso somou 40 milhões aproximadamente. E a diferença veio do aumento dos estoques. É usual que no primeiro semestre a gente tenha um certo aumento dos estoques, né? Na BW aumentou porque ela tem uma carteira robusta para entrega e, como eu falei, está melhor distribuída ao longo dos trimestres. E na Home também houve um aumento. Obviamente, dentro desse cenário, a gente tem revisado constantemente os nossos volumes de produção, porque agora, mais importante do que nunca, é a preservação da liquidez da companhia, né? Mas a gente teve esse aumento no primeiro trimestre dos estoques, que explica, então, também parte dessa flutuação da posição líquida de caixa da companhia. E, por fim, aqui é o desempenho da ação. É um momento muito turbulento, né? É até difícil fazer qualquer análise pontual, mas, de qualquer maneira, se a gente olhar a performance ao longo dos últimos 2 anos, a ação está performando um pouco melhor do que o Ibovespa. Bom, a gente, com isso, finaliza a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2020 e a gente permanece à disposição para responder a eventuais perguntas. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digite *2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Flávia Ozawa, Eleven Financial. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado do trimestre. Minha primeira pergunta, na verdade, é pedido para vocês comentarem um pouquinho mais sobre os efeitos que vocês esperam em máquinas home em relação ao adiamento da FEIMAC. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Flávia. O adiamento da FEIMAC realmente vai impactar um pouco a entrada de pedidos, porque é uma feira bastante importante, uma feira comercial, onde a gente historicamente consegue trazer bastante pedidos em casa. De qualquer forma, talvez essa tenha sido realmente a melhor decisão. A gente sabe do que a gente está passando, a gente não tem muita visibilidade de quando e como isso pode acabar. E o que a gente está fazendo é trabalhando muito forte para tentar achar mercados que ainda têm alguma demanda por nossas máquinas. Mas, sem dúvida, muda a dinâmica do ano, onde a FEIMAC é responsável por uma entrada de pedidos importante no segundo trimestre. Perfeito, pessoal. Obrigada. Se permitirem só mais uma pergunta sobre contas a receber. A gente sabe que parte da carteira de clientes de vocês utilizam as linhas de financiamento Finame. Eu queria saber como está esse processo de renegociação em relação aos pagamentos, nesse intervalo entre abril e setembro. Obrigada. O Fábio falando, o BNDES soltou uma circular, né, onde ele, que chama renegociação emergencial, onde ele permite que as parcelas de abril
a setembro sejam então distribuídas ao longo das parcelas remanescentes do financiamento. Ele não muda o prazo final de vencimento, mas ele distribui isso ao longo do período remanescente. A gente, assim que saiu o circular, a gente já se preparou, a gente já conversou com os bancos, a gente já alinhou com os bancos, os clientes que nos solicitaram, a gente já fez uma instrumentalização, mandamos para os bancos, e até então está tudo caminhando normalmente, ou seja, todas aquelas negociações que a gente recebeu, julgou que deveria seguir em frente, a gente enviou para os bancos e elas foram feitas. Ou seja, isso é importante porque, eventualmente, num caso, você não recebe do cliente, mas você também não tem que devolver o dinheiro para o BNDES, né? Então, isso dá um pouco mais de fôlego, principalmente para os nossos clientes, né? Mas ela acho que foi muito bem feita, ou seja, saiu circular, logo na sequência já foi regulamentada, os bancos já começaram a operacionalizar, então a gente não teve grandes problemas para aderir a esse programa. Perfeito, Fábio, muito obrigada. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Obrigado a todos que participaram da conferência do primeiro trimestre da Home e estamos à disposição para perguntas com nossas relações com investidores durante o próximo trimestre e nos encontramos no próximo call em julho. Até mais. A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.